Estudo da noite de hoje, pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, e lá na introdução do Evangelho, no item 2, no 15º parágrafo, vamos ler algo que tem a ver também com o estudo. Fala sobre as autoridades da doutrina espírita e sobre o controle universal do ensinamento dos espíritos. Ah? Esse controle universal é uma garantia para a unidade vindoura do espiritismo e ele anulará todas as teorias contraditórias. É assim que, no futuro, se encontrará critério da verdade. O que fez o sucesso da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns é que em toda parte cada um pôde receber diretamente dos espíritos a confirmação do que eles contêm. Se os livros teriam sofrido o mesmo destino de todas as concepções fantásticas, nem o apoio da imprensa poderia salvá-los do naufrágio, enquanto que, mesmo privados desse apoio, eles abriram os seus caminhos e avançaram, dos quais a boa vontade muito compensou o mal-querer dos homens. Assim acontecerá com todas as ideias que, emanando dos espíritos ou dos homens, não puderem suportar a prova desse controle, cujo poder nenhuma pessoa pode contestar. Então, queridos amigos, essa questão das réplicas e das discussões até hoje, da existência dos espíritos, né, da comunicabilidade, da sobrevivência da vida após a morte, né, da reencarnação, todas as observações feitas por Kardec, através de vários médiuns, em vários locais, sobre mesmos assuntos, ou mesmo enviados a eles, compilados, estudados e colocados, inclusive, na Revista Espírita, que nós estudamos. Queridos mensageiros de luz, através dessa falange amiga do nosso patrono Cairbar Schutel, possam todos esses amigos queridos e os nossos benfeitores, a todos aqueles que nos amparam também na falange da divulgação doutrinária no Brasil, através também da Casa de Leon Denis, no Rio de Janeiro, onde esse trabalho foi amparado espiritualmente, que todos esses companheiros queridos possam nos dar força para a continuidade da tarefa, para a organização do trabalho de divulgação e para a nossa mudança interior diante desse conhecimento que nos é permitido fazer. Que essas bênçãos caiam sobre todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possa cair também sobre todos aqueles ausentes, por qualquer motivo, deste trabalho. Aqueles que comparecem às segundas-feiras, que estão sempre aqui conosco, que nos frequentam os estudos via online, o YouTube, ou mesmo na galeria multimídia, até esses companheiros, que não podem estar aqui conosco, mas acompanham esse estudo maravilhoso, através dessas possibilidades tecnológicas, que todos esses estejam, nesse instante, amarrados por um fio de amor, de coração a coração, um fio de luz, num objetivo maior da reflexão da verdade, da introspecção e, quiçá, da mudança íntima. Graças a Deus. Oi, Beth, tudo bem? Ferreira Lopes, boa tarde, boa noite. Luiz, tudo bem?
prima, Gilda, Dulces, Antônia, Nina, quanto tempo! Ô, Nina! Ô, Soba! Ih, Savabona, quanto tempo! Pelo menos aqui, nesse horário. Mas é muito bom ter vocês aqui, tá? Muito bom mesmo. Na semana passada, eu não consigo nem ir mais na sala que você está mais presente, né, Ana Maria de Nazaré? Acho que é. Eu sei que eu te encontrava quando eu tinha tempo de estar em outra sala. Era bom demais. Pois é, um beijo lá naquela turma gostosa, tá? Então, nós estamos estudando a refutação de um artigo que foi publicado porque assim, havia um jornal, Le Universo, quer dizer, o Universo, e numa edição de abril de 1859, um abade, Chesnel, né, discutiu sobre aqui, como diz Kardec, ele fez uma discussão lógica dentro das ideias materialistas dele. Então, ele achou por bem fazer desse caso. Aí, como aí nossa amiga colocou, né, que nós já estudamos essa parte, é só para aqueles que não estavam aqui presentes saberem, né? Nós estudamos maio, o artigo de maio, né? E estamos acabando esse artigo de maio ainda, porque ele é tão longo que nos levou a várias reflexões. Eu tinha montado uma aula e acabaram virando duas, né? Eu achei que seria mais rápido. Então, hoje nós vamos acabar isso e tentar fazer a resposta mesmo, mais direcionada, tá? Mas existem algumas coisas aqui que valem a pena que Kardec escreveu. Nina, é lá naquela parte, essas comunicações, lá na de maio. Então, nós vamos fazer um resuminho ainda desse final de maio. Mostra que Kardec, porque ele primeiro transcreve todo o artigo. E aí, depois Kardec fala sobre esse artigo para o abade e publica, né, mostrando os vários erros e que ele só vai falar das questões principais. Uma delas é essa questão da universalidade da doutrina, e ele diz que as comunicações são consequência da natureza, produzem pela vontade de Deus, fazem parte das leis imutáveis, né? Porque na mais remota antiguidade, entre todos os povos, tanto em sua história profana quanto na sagrada, existem falas desses fenômenos. Diz Kardec que a ancianidade, quer dizer, a longevidade, né, e a universalidade dessa crença são argumentos em seu favor. Por isso é que eu li aquele pedaço do Evangelho. Daí a tirar conclusões que eles fossem desfavoráveis seria desbajar numa falta de lógica. E ele fala, o senhor diz que a faculdade dos médios pouco difere dos sujeitos em mãos dos magnetizadores, ou por outras palavras do sonão. Aí ele diz, tudo bem, ainda admitamos que haja essa identidade, né? Qual seria a causa dessa admirável clarividência sonambúrica que não encontra obstáculo nem na matéria, nem na distância, e que se exerce sem o concurso dos órgãos da visão? Não seria, então, uma demonstração patente da existência da individualidade da alma, eixo da religião? Essa é a primeira coisa, primeira reflexão que Kardec faz em cima da incredulidade lá do nosso abade, nosso companheiro lá. Nós fazemos, assim, muitas ligações disso com o Livro dos Médiuns, capítulo 31, com as conclusões do Livro dos Espíritos 6 e 7, com o livro que é o Espiritismo,
quando tem lá as réplicas, né, as respostas de Kardec, e também em obras póstumas, quando Kardec tem lá artigos sobre resposta aos detratores do Espiritismo. Eu estou apontando isso para que vocês aprofundem esse estudo. Ou quiçá alguém lance esse estudo em sua casa espírita, online, como até tem, né, de outros companheiros, e não tiveram essa oportunidade de fazer essa união, essa interface, é bom fazer. Nós vamos pegar aqui, ele diz aqui, se eu fosse sacerdote e quisesse fazer um sermão provando que há em nós algo mais que o corpo, demonstrá-lo-ia de maneira irrecusável pelos fenômenos do sonambulismo natural ou artificial. Se a mediunidade não passa de uma variedade do sonambulismo, o senhor próprio diz isso, nem por isso são os efeitos menos dignos de observação. Neles eu encontraria uma prova a mais a favor da minha tese. Faria-se uma nova arma contra o ateísmo e o materialismo. E aí ele diz que as nossas faculdades são obras de Deus, e quanto maiores e maravilhosas, mais elas atestam o seu poder e a sua bondade. Então ele diz que durante 35 anos, a Kardec, né, fez estudos especiais sobre o sonambulismo, que eu considerei como uma modalidade não menos profunda de quantas modalidades há de médiuns, como todos aqueles que não julgam examinar a faculdade particular, que não se pode confundir com o sonambúlico e que a completa independência do seu pensamento é provada por fatos da maior evidência. Aí a gente lembra, né? O médium sonambúlico e o sonâmbulo, né? Aquele que tem a capacidade anímica, quer dizer, de si mesmo, de sair do corpo. E aí, quando a gente vê isso, a gente fala lá do que traz no Livro dos Espíritos sobre a emancipação da alma. Quando Kardec traz claramente para nós a emancipação da alma no capítulo 8 lá. Ele deixa para claro que essa emancipação permite ao espírito, propriamente o espírito, né? Tanto a questão do eixo como da segunda vista, distanciar-se do seu corpo. E aquela questão do cordão fluídico ligado ao corpo físico e das camadas perispirituais travarem contato com uma fica ligada ao corpo, senão a gente desencarna, né? Então aí é que entra aquelas camadas do perispírito. E permite até a visita espiritual de pessoas vivas, né? Como também no sono a gente tem essa emancipação. Trava até contatos com pessoas desencarnadas. Há um sonambulismo natural, que é uma independência da alma mais completa do que do sonho, e aí permite as faculdades ficarem mais desenvolvidas, né, do próprio espírito. Então, se o espírito já teve outras experiências em outras vidas de emancipação, ou mesmo tudo que ele aprendeu a nível na erraticidade, nessa hora pode ele ter percepções. E ele diz que a alma quem vê quando há essa clarividência sonambúlica. E quando se pergunta como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos, diz os espíritos que só há corpos opacos para os órgãos grosseiros nossos. Para o espírito, a matéria não representa um obstáculo, visto que ele atravessa livremente. Claro que isso tudo depende da experiência do espírito e, muitas das vezes, da moralização. Embora espíritos, a gente viu isso no filme Ghost, espíritos sem nenhuma visão da questão moral e da questão a vida após a morte, dos objetivos da vida, atravessando paredes lá no trem. E o companheiro que tinha uma vida mais regrada, enquanto encarnado, desencarnou e não conseguiu fazer isso enquanto não treinou. Então, as questões de treinamento, de experiências,
são importantes animicamente falando. E quanto mais moralizados e elevados, essa questão, junto com a questão da experiência anímica, leva a produções de fenômenos e de constatações da sobrevivência da alma com mais facilidade. E ele diz que para quem quer que se coloque nas condições requeridas para observar imparcialmente, mas é isso. A gente vê comunicações escritas, a gente vê falas de companheiros que não tinham aquela experiência científica ou mesmo de línguas. Como isso pode acontecer? Aí a gente verifica que há uma fala além daquele corpo físico, ou a própria experiência daquele espírito utilizado por outro espírito, e aí é o sonâmbulo mediúnico, ou das próprias outras experiências de outras vidas daquele próprio espírito, né, que atravessa essa encarnação do corpo físico e fala em determinadas condições de estado de emancipação. E aí ele continua dizendo, certamente se admitimos que o médium esteja num estado magnético, será difícil acreditar que a mesa seja sonâmbula. Porque as coisas materiais não têm inteligência para responder, né, gente? E ele fala, dizeis que o médium não falta com dizeis que o médium fato de centenas de outros do mesmo gênero ocorrendo inúmeras vezes e de meu conhecimento pessoal. Aí ele traz, e isso está nesse terceiro parágrafo desse final, quase final dessa folha da Revista Espírita, da página 147, das edições que a gente utiliza, que é da editora Edicel. Ele trata-se de uma ilusão. Ele diz, um dos seus amigos, excelente médico psicólogo, pergunta ao espírito se uma pessoa que ele havia perdido de vista há 15 anos ainda estava viva. Ele diz que sim. Mora em Paris, diz a rua, diz o número, diz tudo. Ele vai lá e encontra a pessoa. Então, ele começa a mostrar para o Abade que em casos, né, a resposta pode coincidir com o pensamento, mas tem casos que a gente não pode botar como regra geral, que é o pensamento da pessoa, que é o conhecimento daquela pessoa. Tem coisas que ultrapassam o conhecimento daquela pessoa, mas são verdades. Aí ele diz que nisto, como em todas as coisas, juízos precipitados são perigosos. E aí ele diz para o Abade que a intenção não é dar ali um curso de espiritismo e discutir se ele é certo ou errado. Bastaria lembrar os numerosos fatos citados na Revista Espírita. Mas ele diz que a parte do artigo que o Abade mandou merece destaques, né? Ao título Uma Religião Nova em Paris. Supondo que esse fosse realmente o caráter do Espiritismo, aí estaria um primeiro erro, pois que ele está longe de circunscrever-se a Paris. Então ele já começa aí, ele nem discutiu a questão da religião, pois Paris não foi o foco primitivo. Então é a primeira coisa que ele traz para o conhecimento de todos. E em segundo, não é uma religião, e ele coloca que é fácil de mostrar o contrário. Né? E ele vem trazendo algumas considerações que a gente até já conhece ali do Evangelho. Mas vamos lá. O Espiritismo se baseia na existência de um mundo invisível, seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são outra coisa senão as almas dos que viveram na Terra, ou em outros globos. Então ele diz a pluralidade das existências, a individualidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados. E são esses seres os quais demos o melhor, se deram o nome de espíritos. E que esses seres nos rodeiam e exercem influência. Então, essa questão
da comunicabilidade, essa questão da influenciação, né, gente? Da intuição, da inspiração, da sugestividade. Temos. Hoje mesmo, aproveitei esse dia de grande chuva no Rio de Janeiro, principalmente aqui no Jacarepaguá, que só me deu uma estiagem que não deu nem para fazer meus exames hoje de manhã, e também um ponto facultativo para mim, para organizar. Fim de semana a gente vai ao centro, trabalha, recebe amigos, organiza a casa, vai lá. Compras e tal. Aí eu digo, hoje eu vou organizar mais algumas coisas. O tempinho que eu tive foi cuidar lá de coisas de dona de casa, correndo numa estiagem ali no próprio comércio e tal. Aí eu sentei e comecei a organizar todo o material que eu tenho para o estudo do encontro de mediunidade no Centro Espírita Leon Denis esse ano, que vai tratar, aprofundando o que a gente já tem feito desde 2009, a questão da casa espírita, de como ela é vista por nós e pela espiritualidade, como ela é montada, da questão do médium na casa espírita, como ele se vê, como a espiritualidade o vê, como a gente está na casa espírita, como a visão da equipe mediúnica da casa, dos objetivos mediúnicos da casa espirituais e os nossos objetivos e os nossos vamos dizer assim, com relação com a questão da equipe espiritual. E esse ano, essa abordagem disso tudo, a casa espírita, isso tudo, né, o médium, enfim, e a assistência social, vamos dizer. E o trabalho numa obra social. Então, eu estava estudando, pegando tudo que a gente vem estudando desde o ano passado, né? Que o encontro é em junho, acaba o encontro praticamente direto desde agosto. Todos os sábados. E agora nós estamos naquela fase extra. Tem sábado, tem quinta também, porque estamos praticamente a 2 meses do encontro, né? E aí, quando a gente vai estudando, a gente vai assim raciocinando, né? O papel ativo da doutrina em nossa vida e no nosso mundo físico e no nosso mundo moral. E aí, quando eu vim estudar para falar para vocês, eu li exatamente o que ele disse assim, que esses seres que nos rodeiam continuamente exercem sobre os homens, malgrado seu, uma poderosa influência. Representa um papel muito ativo no mundo moral e até certo ponto no mundo físico. E aí eu pensei, quando eu estava estudando, as intuições e inspirações que iam vindo, não, tira isso, bota aquilo, não, resume assim, vai por aqui, porque a gente estuda, tem uma apostila, tem um material, mas cada um, com o grupo que vai dinamizar, vai aproveitar de acordo com a necessidade do grupo. Então eu tenho que estudar tudo, trabalhar tudo, ter todas as possibilidades de acordo com o que vier na hora. E aí é que a gente vê como é a influência mesmo de algo além de nós, mesmo que tenha tido todo um estudo de um ano. E uma das coisas que eu andei assim, ouvindo, né, foi uma palestra que me deram de um pastor sobre família. E observando como ele era inspirado a fazer colocações que depois ele mesmo dizia assim, puxa, eu não sei nem como eu falei isso. E como a gente tem preconceito de estudar um pouco mais abertamente essa questão da influência. E a outra questão que nos influencia, ponto material, se ideias que nós vivemos nos influenciam, claro que se desencarnarmos, vão continuar influenciando uns aos outros. A não ser que não exista mais nada da desencarne. E aí a gente vê como tudo ficaria no mundo. As ideias estariam soltas e alguém iluminado que traria essas ideias de novo, como o mundo estaria sempre começando. E ele diz aqui,
o Espiritismo nos desvenda mundos invisíveis, nos revelou mundos infinitamente pequenos, cuja existência não suspeitávamos. E os fenômenos cuja fonte é esse mundo invisível devem ter se produzido e se produzir em todos os tempos, como bem a história de todos os povos nos mostra. Apenas os homens, em sua ignorância, atribuíram tais fenômenos a causas hipotéticas. E aí a gente vê aquelas questões lá no Livro dos Médiuns, de várias teorias para explicar os fenômenos que estavam sendo observados. São os ditos sistemas. Sistema do músculo estalante, sistema de não sei o que lá, fase humano também, paralelo aos estudos aqui da Revista Espírita, Pentateuco sempre para a casa de Leon Denis, para as palestras e os cursos, que nós já havíamos feito lá uns 5, 6 anos de toda a obra do Pentateuco. A gente está estudando os clássicos do Espiritismo, que é um futuro estudo que a gente pretende colocar no ar na web rádio, a web rádio do Espiritismo.net, que, se Deus quiser, sai esse ano. E aí, a gente andou estudando Senhora Piper, Magnetismo segundo D'Urville, Sr. Home, médios que passaram por experiências daqueles que não acreditavam nos fenômenos através deles, experiências de segurar a língua, de trancar pé, de se amarrarem eles todos, e os fenômenos continuarem acontecendo. No mínimo, eles tinham um poder muito grande de pensamento, para tudo acontecer sem eles se mexerem. E aí a gente vê como o Espiritismo veio lançar a luz sobre uma porção de problemas que eram insondáveis, mal resolvidos. E o caráter do Espiritismo, seu verdadeiro caráter, é coisa de uma ciência, não de uma religião. Por causa disso. Essa parte da ciência, vamos dizer assim, espírita, desses clássicos, como é que eu vou dizer, me envolve muito, sabe? Eu fico assim, em estado de êxtase. E aí, quando a gente vai aqui no Evangelho, não vim destruir a lei, no capítulo 1, no item 8, que ele fala: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, que uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, tendo essas leis o mesmo princípio, que é Deus, elas não podem se contradizer. A gente vê como é interessante fazer a correlação com o que foi aprimorado de tudo que ele estudou em 59 nas obras do Pentateuco. O Evangelho é publicado em 64, mas ele, desde 1861, lá que nós estamos com o Livro dos Médiuns, nós estamos em 1857 com o Livro dos Espíritos, e o Evangelho já tinha saído antes, só seguraram por causa da orientação dos próprios Espíritos, está lá em Obras Póstumas. Então, quando a gente vai lá na Revista Espírita, esse estudo do capítulo 1, dos itens 5 a 8, também servem de contraponto para a nossa reflexão. E ele diz, então, que a prova é que conta com aderentes de todos os tipos de crença, de todos os tipos de homem, de conhecimentos, católicos fervorosos, praticam os deveres do seu culto, protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e até budistas e brahmanistas. Aí ele faz uma observação interessante, que há de tudo, menos materialistas e ateus, porque essas ideias são incompatíveis com as observações espíritas. Então, não é uma religião, não tem dogmas.
né? Independente de toda questão dogmática. Tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas. E se a gente pode chamar da possibilidade das relações que o Cristo faz, em muitas circunstâncias, coisas que Jesus disse que ficarem compreendidas. Ele não é uma religião. Por isso não teria culto, templos, ministros. Apesar de terem casas espíritas que têm uma hierarquia de comando, porque é necessário, senão viraria uma confusão, né? Todo mundo pode pegar, como diz ele, suas opiniões e transformar numa religião. É o que está acontecendo hoje no mundo, né, gente? Mas o Espiritismo ocupa-se da observação dos fatos e não das particularidades desta ou daquelas, da explicação que os fatos podem dar dos fenômenos conhecidos, tanto na ordem moral quanto na ordem física, e não impõe nenhum culto aos seus partidários, do mesmo modo que a astronomia não impõe o culto dos astros, nem a pirotecnia o culto do fogo. Por isso que astrônomo detesta confundir ele com astrólogo, né, gente? Nossa, fica um danado. E aí ele diz, né? Ainda assim, como o sabeísmo nasceu da astronomia mal compreendida, o espiritismo mal compreendido na antiguidade foi a fonte do politeísmo. Então ele vem tratando que a sociedade a que nos referis tem seu objetivo expresso no próprio título. Ele fala da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não é nenhuma seita. E tem caráter diverso. Tão diverso que os estatutos proíbem tratar de questões religiosas. E ela se classifica como sociedade científica, porque o objetivo é estudar e aprofundar os fenômenos resultantes das relações entre o mundo visível e invisível. E ele coloca, nem tem presidente, tem secretário, tem tesoureiro, como todas as sociedades. Mas não convida o público às suas sessões, nas quais não há discurso, nem qualquer coisa com caráter de culto. Dizem que a Casa do Caminho foi o primeiro centro espírita, né? Porque lá tinha estudo, tinha reflexão e tinha apoio ao próximo. Por isso a questão da assistência social será importante. Aquilo que se estuda. É a prática daquilo que se ouve, ou que se fala, ou que se lê. E que se rumina, vamos dizer assim, dentro de nós, tem que botar para fora. Colocações na área de texto que não tem a ver com estudo, gente, sem dar bola, né? Se alguém que entra na casa dos outros, coloca as coisas e não fala nem oi, nem pede permissão, não merece a gente ficar dando atenção. Para quem mais tarde vai ouvir isso no YouTube, é porque entraram aqui e botaram coisas indevidas na área de texto. Se vocês não sabem, vocês estão ouvindo o áudio, mas esse trabalho acontece numa sala Espiritismo.net Brasil, Espiritismo.net, nosso portal, e há uma atenção de amigos na área de texto. A troca, inclusive a colocação do texto que está sendo estudado. E aí ele fala aqui, processa seus trabalhos com calma e recolhimento. Abre as sessões com apelo geral aos bons espíritos, porque sabendo que os existentes bons e maus, cuida para que estes últimos não se venham intrometer fraudulentamente nas comunicações que são recebidas e induzir ao erro. Então, ele coloca tudo para a orientação do Abade sobre o que o Abade falou. Só que o Abade vai refutar, né? E aí ele diz que isso prova que nós, espíritos, não somos ateus, mas isso não implica em termos, assim, uma religião.
né? E ele diz que a pessoa que descreveu para ele tudo que ele fala no artigo dele, o Abade, tudo direitinho. Então alguém estava lá e descreveu para ele. A pessoa que vos descreveu o que se passa entre nós, se tivesse acompanhado os nossos trabalhos, principalmente, se os tivesse julgado com menos leviandade e talvez com um espírito menos prevenido e menos apaixonado, teria visto isso. Aí ele diz, o senhor termina o artigo chamando a atenção dos católicos para o mal que o espiritismo faz às almas. Se as consequências do espiritismo fossem a negação de Deus, da alma, de suas individualidades após a morte, do livre-arbítrio do homem, das penas e recompensas futuras, seria uma doutrina profundamente imoral. Mas longe disso, ela aprova não as fundamentais da religião, cujo inimigo maior e mais perigoso é o materialismo. Lá na Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos, se pergunta qual é a finalidade da doutrina, né? E os Espíritos dizem, combater o materialismo. E ele diz mais, se soubesses como eu, quantos incrédulos endurecidos encaminhou a doutrina espírita, quantas vítimas arrancou do suicídio, quantos ódios acalmou, aproximando inimigos, e a isto que chamais fazer mal às almas? Aí ele disse, o espiritismo triunfa sobre eles, sobre os incrédulos, se lhes apresentou claro aquilo que se lhes afigurava obscuro, e evidente aquilo que lhes parecia duvidoso, onde está o mal? E termina e manda lá para o abate. E aí, isso é em maio, né? Quando chega julho, sai na Revista Espírita de julho a réplica do Abade a esse artigo, essa resposta de Kardec ao artigo que tinha saído em abril lá no jornal Universo. Se alguém puder aí ter tempo de olhar o portal espiritismo.net, nós procuramos fazer isso. Saiu alguma coisa nas revistas, nos jornais, no mundo, que alguém leu, viu que toca a doutrina espírita, que faz, pode mandar para a gente. Que a gente tem uma equipe que lê e que faz a réplica. Só que aí a réplica nossa, quem for lá no nosso portal, vai ver. Sai como artigos, como comentários. Nós temos articulistas só para isso. Porque a gente procura fazer o que Allan Kardec fazia. Só que usando a mídia de hoje. Quando vocês abrem um portal, vocês vão entrar no estudo da doutrina espírita em tempo real. Mas vai lá na página inicial, né? Hoje, por exemplo, está lá, viver no mundo sem ser do mundo. É o tema do Fórum Espírita de Juiz de Fora, que vai acontecer agora em maio, no dia.net, há de estar lá, com a nossa banquinha de divulgação. Mas tem lá, Oscar e Padre na Itália. Aí a gente faz esse comentário. Maio é o mês da Jornada Médica Espírita de Sergipe. Jovem com síndrome de Down passa em Universidade Federal de Goiânia. Isso não ataca a doutrina espírita, mas são situações atuais que outras doutrinas não explicam. E que a doutrina espírita explica. Então é muito interessante que nos bota vivendo como espíritos, mesmo encarnados, nos esforçando para a nossa mudança, para nosso pensamento ser um pensamento espírita, e uma ação espírita, uma visão espírita, porque somos espíritos, né? E aí, nesse artigo, que a nossa amiga já botou lá o título, Resposta à Réplica, né?
do Abade Chesnel em L'Univers. L'Univers. Eu sou ótima, tenho um francês assustador. Ele diz assim: em seu número de 28 de maio último, inseriu a resposta que havíamos dado ao artigo do Abade sobre o Espiritismo, fazendo-se de uma réplica deste último. A este segundo artigo, reeditando os argumentos do primeiro, menos a urbanidade da forma, a que todo mundo concordou em fazer justiça, não poderíamos responder senão repetindo quando já tínhamos dito, que parece perfeitamente inútil. Aí o Abade, aí ele diz, né? O Abade Chesnel se esforça sempre por provar que o Espiritismo deve ser e não pode deixar de ser, senão uma religião nova, porque dele decorre uma filosofia e porque nele nos ocupamos da constituição física e moral dos mundos. Sobre esse aspecto, todas as filosofias seriam religiões. Ele, como a gente fala da questão da habitação em outros mundos, aí ele começa a achar que isso é uma religião nova, né? Ora, como não basta abundantes dos sistemas, que têm partidários mais ou menos numerosos, isto restringiria singularmente o círculo do catolicismo. Não sabemos até que ponto seria imprudente e perigoso proclamar uma tal doutrina, porque seria provocar uma cisão que não existe, ou pelo menos sugeri-la. Aí ele traz: vede um pouco a consequência que chegais. Quando a ciência veio contestar o sentido do texto bíblico dos 6 dias da criação, lançaram-se anátemas. Disseram que era um ataque à religião. Hoje, que os fatos deram razão à ciência, que já não há meios de os contestar, a não ser negando a luz, a igreja se pôs de acordo com a ciência. Suponhamos que ele diz que no 7º dia Deus descansou. A teoria científica era uma religião nova, uma seita, porque parecia em contradição com os livros sagrados, porque destruía uma interpretação dada há séculos, daí teria resultado que não era possível ser católico e adotar essas ideias novas. É muito o raciocínio de Kardec, né, gente? É um raciocínio lógico, matemático, pedagógico, didático, científico mesmo, né? Nossa, mãe. Aí ele pensemos, pois, a que se reduziria o número dos católicos se fossem excluídos todos os que não acreditam que Deus tenha feito a Terra em 6 vezes 24 horas. Porque aí poderiam haver dissensões. Não é verdade? Aí ele diz que se dá o mesmo com o Espiritismo. Se o considerardes como uma religião nova, é que aos vossos olhos ele não é católico. Ora, acompanhar o nosso raciocínio. De duas uma, ou é uma realidade ou é uma utopia. Se é uma utopia, não há preocupação, porque cairá por si mesmo. Se é uma realidade, nem todos os raios o impedirão de ser. Do mesmo modo que outrora a Terra não foi impedida de girar. Se há verdadeiramente um mundo invisível que nos circunda, se podemos nos comunicar com esse mundo e dele obter ensinamentos sobre o estado de seus habitantes, e nisso está todo o Espiritismo, em todo o tempo isso parecerá tão natural como ver o sol ao meio-dia ao encontrar milhares de seres vivos e invisíveis numa gota de água cristalina. Muito claro, né, gente? Nossa. Essa crença será tão vulgarizada que sereis forçada a vos render a evidência. É quando lá no Livro dos Espíritos diz, né, que ela não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Todo mundo vai ter que se render às evidências. E a própria ciência está nos trazendo aí a visita, planetas que viram planetóides, outras galáxias descobertas, e aí? Como ficaria agora, hein? Cavavam esses mundos. Hoje já se discute se há água ou não, vida ou não em outros planetas.
E aí ele disse, pela força das coisas e da evidência, ela se generaliza e não pode deixar de ser assim, pois se trata de uma lei da natureza, lei de Deus. Do vosso ponto de vista, não haverá mais católicos. E vós, membros, não sereis mais católicos, porque sereis forçados a agir como todos. Ele acaba com o pobre do abade. Ei, Senhor abade, o terreno sobre o qual nos arrasta a vossa doutrina, e ela é tão absoluta que já me gratificais com o título de sumo sacerdote dessa religião, honra de que realmente eu não suspeitava. Mas ide mais longe. Na vossa opinião, todos os médios são os sacerdotes dessa religião. Aqui eu vos detenho o nome da lógica. Até aqui me havia parecido que as funções sacerdotais eram facultativas, que se era sacerdote apenas por um ato da própria vontade, que não se era malgrado seu e em virtude dos médios é natural. Depende da sua organização como a faculdade sonambúlica. Não requer sexo, nem idade, nem instrução, pois a encontramos nas crianças, senhoras, nos velhos, entre os sábios, como entre os ignorantes. Seria compreensível que rapazes, moços, fossem sacerdotes sem o querer e sem o saber? Já que diz que a religião, nós somos sacerdotes. Já que os médiuns são sacerdotes, como é que pode ser sacerdote? Deveria ser por ideal? Que Deus é esse? Muito interessante, né, gente? Vocês estão acompanhando ou está chato? Hã? Hein, Beth? Está dando para a gente acompanhar esse raciocínio? É um pouco cansativo, né? Mas é um raciocínio que a gente tem que fazer para entender a doutrina, né? Para não confundir uma coisa com a outra e para saber replicar, se for o caso necessário, como ele faz aqui, quando necessário, de forma lógica. Né, Sabrina? Né, Nina? Espero que esteja ajudando. Realmente, senhor Abade, é abusar do direito de interpretar as palavras. Como já disse, o Espiritismo está fora de todas as crenças dogmáticas, com o que não se preocupa. Nós o consideramos uma ciência filosófica, que nos explica uma porção de coisas. É o que compreende perfeitamente muitos eclesiásticos. Se quiserdes elevar a todo custo no plano de uma religião, vós o atirais num caminho novo. Se há manifestações do mundo invisível, isso não pode ser senão pela vontade de Deus. E nós não podemos ir contra a sua vontade, a menos se dissermos que neste mundo acontece alguma coisa sem a permissão dele, o que seria uma impiedade. Aí ele diz, se eu tivesse a honra de ser sacerdote, disto me serviria em favor da religião. Dela faria uma arma contra a incredulidade e diria aos materialistas e ateus, pedis provas? Ilhas, e é Deus quem os manda. E assim ele termina essa conversinha com o Abade Chesnel. Nós vamos poder, na semana que vem, apesar de eu ainda vou aqui fazer uns adendos junto com o Livro dos Espíritos, lá nas conclusões e obras póstumas. Mas, adiantando, nós vamos estar na semana que vem pegando também outros artigos de diatribes de março de 1859, lá no portal Taveraçá, que sou eu. Mas dia 23, dia 30, eu fiz no lugar da Dinha, da Sandra, que estava impossibilitada, e a nossa amiga Beth Rosado vai falar para a gente desse artigo semana que vem.
junto com capítulo 20 do Evangelho, tá, Beth? Está lá na programação que eu enviei, capítulo 20, item 8, e capítulo 20 e o 28 e o item 50, e lá na Revista Espírita de 1858, que nós estudamos, novembro, polêmica espírita, tem a ver com esse diatribes, né, para que a gente possa, na verdade, dar continuidade a esse módulo. Depois nós vamos ver a resposta ao senhor Oscar comentante, que tem a ver com a doutrina da reencarnação entre os hindus, mostrando que ela não é de hoje, 1857, é do ontem. E depois teremos uma parte de aforismos espíritas, também aí no nosso mês de maio, sobre essa questão toda e combates a ela. Falhou o som. Olha só para terminar aqui um pouquinho, nós vamos vendo, vou repetir que eu acho que vocês não ouviram, lá das conclusões do Livro dos Espíritos? Não? Nas conclusões do Livro dos Espíritos, a conclusão 1, 2 e 3 trata desse tríplice aspecto da doutrina. E ele fala que o Espiritismo é o mais temível antagonista do materialismo. E não é, pois, de admirar que tem os materialistas como adversário. Mas como o materialismo é uma doutrina que mal se ousa confessar, eles se cobrem com o manto da razão e da ciência. E os mais céticos falam até em nome da religião, que não conhece e não compreende melhor do que é o Espiritismo. O alvo é o maravilhoso e o sobrenatural. E aí, diz aqui na conclusão, que ao Espiritismo não cabe examinar se há milagres, isto é, se Deus pôde, em certos casos, derrogar as leis eternas que regem o universo. Que o Espiritismo permite, a este respeito, toda a liberdade da crença. Mas ele diz e prova que os fenômenos em que se fundamenta de sobrenaturais só têm aparência. E que esses fenômenos só parecem ser assim aos olhos de algumas pessoas, porque são insólitos e diferentes dos fatos conhecidos. Mas não são mais sobrenaturais do que todos os fenômenos cuja explicação a ciência hoje dá e que nunca outra época para muitos pareciam maravilhosos. E aí ele diz aqui também, né? Que o observador superficial, né, até das mesas girantes, não acreditando em nada do mundo material, ele acaba zombando de algo que ele desconhece. E que como a doutrina consola, não nega o futuro, dá esperanças, e prova isso, explica isso, ela bate na questão da justiça, da caridade, do amor, do egoísmo. Então, para muitos se torna perniciosa, para se popularizar. E ele coloca aqui a questão de se falar de religião por ser uma questão de consolação. Mostra também para nós, nas conclusões do Livro dos Espíritos, eu gosto muito das conclusões, né? Lá na conclusão 5, 6 e 7, a questão dos opositores, que não é obra de um homem só.
e que a ciência espírita é moderna, porque reúne num corpo só o que estava espalhado. E que crer não é converter, transformar, mas que há 3 graus de adeptos. Os que creem nas manifestações se limitam a constatá-las, é uma ciência experimental, o espiritismo. Há outros que compreendem suas consequências morais, e há os que praticam, se esforçam por praticar essas consequências morais, essa questão moral. Como está lá no livro dos Médiuns, no capítulo 3. E quanto aos adversários, ele também classifica em 3 categorias. Kardec diz que aqueles que negam sistematicamente tudo que é novo. E fala sem conhecimento de causa, não é o caso aqui do abate. Né? Todos aqueles que admitem, além do testemunho dos sentidos, nada viram, nada querem ver, aquela história. Né? Há aqueles que, embora sabendo muito bem a que devem ater-se sobre a realidade dos fatos, combatem por motivos de interesse pessoal. Para eles, o espiritismo existe, mas tem medo de suas consequências e atacam como se fosse um inimigo. E há aqueles que encontram na moral espírita uma censura muito severa a seus atos, às suas tendências. E aí os incomoda. Então, uns são movidos, os outros pela ambição, os outros pelo egoísmo. Né? E tudo é motivo de oposição. Mas o espiritismo faz o homem enxergar as coisas de um ponto mais alto, da questão terrestre. E isso, às vezes, incomoda, né? Incomoda pra gente, né, gente? Vamos falar sério. Eu estava estudando e eu dizendo assim, ai caramba, tanta coisa para estudar, eu hoje podia fazer isso, fazer aquilo, ter ido ao cinema, sei lá o que. Aí eu digo, para com isso, não reclama por pensamento. E a gente reclama, porque quanto mais a gente estuda, a gente fica achando que é pior. Meu Deus do céu, agora eu sei mais, e agora? Estou ferrada. E eu ainda continuo fazendo isso, aquilo. Mas é assim mesmo, né? Mas pelo menos a gente já tem essa noção. Já está no caminho, já está no esforço, já está na reflexão. Quando a gente vai lá em Obras Póstumas, fala das 5 alternativas da humanidade, da doutrina materialista, panteísta, deísta, dogmática e da espírita, a gente vê onde a gente está se enquadrando. A gente vê logo. Tem hora que a gente ainda está muito na doutrina materialista. E aí o que ele falou aqui para o Abade, nós vamos encontrar aqui quando tem essas colocações aqui. Em Obras Póstumas, desculpe. É que eu estava pegando aqui para botar na página aí um livrinho que não é nada pesado. Fechou. Então nós vamos aqui buscar de novo. Marcha gradual do Espiritismo, dissidências e entraves em Paris. Isso é uma das coisas que eu quero pegar assim um pouquinho para vocês. Vai abrir de novo. Aqui. E que ele traz aqui, ó. Nada pode opor-se à irradiação de uma verdade. Às vezes pode-se encobri-la, torturá-la e fazer com ela o que fazem certos teredos. Teredo é molusco marinho que cava galerias na madeira dos barcos e nos diques para se alimentar da celulose. Mas, na verdade, não é construída sob pilotis. Ela percorre o espaço, está no ar ambiente e se pode cegar uma geração, há sempre novas encarnações, recrutamentos, outros elementos.
e que sabem atrair para si todas as grandes coisas desconhecidas. Aí ele diz lá, o Espiritismo não pode escapar a esta lei, a lei da criação. É implantado num solo ingrato, forçoso é que tenha suas ervas mais, seus maus frutos, e também daí, não só as dissidências, como também entraves, e daí, vamos dizer assim, brechas para os seus detratores. Né? E aí ele fala elegantemente sobre isso, mostrando para nós como é importante estarmos, vamos dizer assim, fortes na nossa, mas fortes não com dogmas, mas com toda o raciocínio lógico. Era isso que eu queria dizer. Né? Então, lá no final da primeira parte, também de Obras Póstumas, nós vamos encontrar também a curta resposta aos detratores do Espiritismo. E ele diz que o direito de exame e de crítica é imprescindível, assim como não tem a de satisfazer todo mundo. Eu acho isso fantástico, gente. Que a gente tem a mania de querer que todo mundo aceite as nossas ideias, não só as espíritas, nosso modo de ver. Agora mesmo eu passei por essa experiência. Eu não fiz parte do grupo que pôde formar a apostila do Encontro de Mediunidade, 2002. Eu fiz parte de uma lista de discussão em que eu não participei tanto quanto eu queria, mas participei até razoavelmente. Mas não pude fazer parte da formação da apostila. Aí agora a apostila já está pronta, aí nós recebemos e tal, é uma das coisas que eu estava lendo hoje. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu ia por outro caminho, eu faria de outro jeito. Tudo bem, eu faria de outro jeito. Mas cada um é cada um, é livre para fazer de um jeito ou de outro. Mas quando eu olhei, tudo está ali do que eu faria de outra forma. E aquilo ali é um roteiro, mas eu tenho que chegar aos mesmos objetivos do plano espiritual para o encontro. Então é o que ele diz aqui, cada um é livre para aprovar ou rejeitar. Mas é ainda preciso discuti-lo com conhecimento de causa. E aí ele diz, ora, a crítica só tem frequentemente provado sua ignorância de seus princípios mais elementares, fazendo-lhes dizer precisamente o contrário do que ele diz, atribuindo-lhe o que ele desaprova, confundindo com as imitações grosseiras e burlescas do charlatanismo. E aí ele fala, antes de imputar uma doutrina, a incitação a um ato repreensível qualquer, a razão e a equidade exige que se examine essa doutrina. É igual quando nós temos lá no Leão Denis um grupo de companheiros que faz a leitura de nós temos uma editora. Então, tudo que é encaminhado dessa editora passa para ele, tem um responsável que recebe e ele distribui para essa equipe, onde 3 médios que vão ler aquele livro, aquela brochura, e tem um questionário, e vão para ver se está dentro da doutrina espírita e se nós vamos botar o aval da editora Leão Denis naquele livro, vamos publicar. Por quê? Tem que haver isso. Antes de imputar qualquer coisa, a gente tem que ler. Tem que... Mas para fazer isso tem que conhecer bem a doutrina, né? Também para agora, qualquer livro que é mandado por qualquer editora para lá, para vender na nossa livraria,
nós temos uma livraria, que é a Livraria João de Deus. A gente também tem uma equipe que lê o livro antes, porque eles mandam um livro antes, para ver se está dentro da doutrina espírita. Mesmo tendo lá assinado um médium conhecido ou um espírito famoso. Porque esse é o cuidado que Kardec nos diz aqui. Para se conhecer a parte da responsabilidade que cabe ao espiritismo, numa dada circunstância, é um meio bem simples, de inquirir de boa fé, não entre os adversários, mas nas próprias fontes. Se, portanto, os livros da doutrina espírita condenam de uma maneira explícita e formal um ato justamente reprovável, se apenas encerram ao contrário instruções de natureza a conduzir ao bem, é que o indivíduo culpado da má ação não auriu neles suas inspirações, mesmo que tivesse esses livros em seu poder. Ele diz lá, o Espiritismo não conhece como adeptos, senão aqueles que colocam em prática seus ensinos, que trabalham pelo seu próprio melhoramento moral, esforçando por vencer suas más inclinações, por serem menos egoístas, menos orgulhosos, que eu não sou, mais brandos, mais caridosos, benevolentes, para com o próximo, moderados em todas as coisas, porque é o sinal característico. Então é o esforço, né, gente? E ele diz que o objetivo dessa breve nota, é quando ele fala dos detratores, é o de refutar todas as falsas alegações dirigidas contra o Espiritismo, nem desenvolver-lhe ou provar-lhe todos os princípios, e menos ainda procurar converter suas ideias àqueles que professam opiniões contrárias. Mas dizer em algumas palavras o que ele é e o que ele não é, o que ele admite e o que desaprova. Por isso que tem aí de um companheiro José Carlos Leal, se não me engano, assim, o que não é espiritismo. Muito interessante. Diz, suas crenças, tendências e objetivos se resume no elemento espiritual e elemento material, que são dois princípios, o elemento espiritual sendo um estado ativo da natureza, os fenômenos que a ele se ligam estão submetidos às leis da natureza. É muito bom esse resumo que ele dá aqui. E eu estou lendo assim, passando para vocês o resumo do resumo do resumo. Do que eu peguei aqui desse artigo em obras póstumas. E o Espiritismo achou-se assim, desde o início, com raízes por toda a parte. E que a história não oferece nenhum exemplo, nenhuma doutrina filosófica ou religiosa que tenha, né, ele bota aqui, em 10 anos reunido um número tão grande de adeptos. E ele fala aqui, claro para nós, né, a coerência dos princípios e que a doutrina espírita não procura afastar ninguém de suas convicções religiosas. Não se dirige àqueles que têm uma fé e a quem esta fé basta, mas àqueles que, não estando satisfeitos com o que se lhes deu, procuram alguma coisa melhor. Por isso que a gente não pode introduzir na doutrina, amigos, coisas de outras. Aí vai em algumas casas, tem gente que médico está todo de branco, que médico não pode usar cor tal, que não pode fazer palestra com essa cor de roupa, que não pode pintar cabelo, que não pode andar na moda, não vai também andar de saia curta, de shortinho, subir a tribuna, né, com decotes, os homens de bermuda e de camiseta, como é? Mamãe, posso chamar mamãe? Como é que é, hein? Tem uma camiseta assim. Não, como é que é, hein? É aquela grande assim que aparece tudo. Mamãe, posso chamar? Mamãe, eu quero. Ah, esqueci.
Vocês aí, tem algum homem aí que sabe dizer, ah, mamãe, tô forte, isso. Não, mas eu conheço com outro nome também, ô Beth. É, é. Pois é, e eu? Como é que faço? Então a gente cria coisas. No outro dia eu vi um médium dando passo e depois sacudindo o corpo todo, né? Sacudindo o corpo todo. Eu digo, gente, o que é aquilo? Trouxe da Umbanda. E gente que bebe água fluidificada fechando os olhos e sai assim como se tivesse tomado a hóstia. Foi para cair a poeira, Amaro? É, pode ser. Eu já vi médium em casa espírita que a gente é convidado a falar com um terço na mão. É aquilo que diz. Se é da plateia, a gente vê aqui, né? Que ele disse. Não quer convencer ninguém, tem adeptos de todas as religiões. Né? Por exemplo, Bezerra é querido por muitos, Chico Xavier por muitos, de várias religiões. No encontro de Bezerra de Menezes, lá na casa de Leão Denis, que vai de católicos, de espiritualistas. Agora, médio da casa, com terço na mão, aí é demais. Aí não dá. Para ser médio da casa, você tem que seguir as regras da doutrina espírita. Você tem que acreditar. Hã? E aí vai depor contra a doutrina. Então, essas pequenas. Introjetar. Como é? Falar de água. Fluidoterapia. Tudo bem, água fluidificada. Mas cristais. Aquela das cores. E agora tem outros nomes aí também. Prana. No outro dia me falaram, como é? Ao invés de trabalhar o fenômeno da incorporação, de você sair do corpo e tal, dão outro nome. Como é, meu Deus, não é transporte, não. Um outro nome aí. Isso dentro da casa espírita, não. Pode fazer em outra casa, em outro lugar espiritualista, mas isso não é da doutrina espírita. E se a gente estudar a parte científica do magnetismo e dos fluidos, vamos entender as cores, vamos entender por cores as cores, é a energia, com a ação da sua vontade, da sua moralização, da ação do médium, da ação do espírito, do trabalho que é feito, da visão do vidente. A cor que a gente vê aqui, azul, amarela, não é a cor do plano espiritual, a matéria é outra. Então não é vestir daquela cor, jogar aquela cor em cima do outro, que vai mudar a vida do outro. E isso a doutrina deixa claro para nós. Então, queridos amigos, lembremos disso. Quando a gente estuda essa questão, essa réplica do Abade e a resposta, a refutação de Kardec a esse artigo do Abade, não é contra a doutrina. É como nós refletimos sobre os princípios básicos da doutrina e como estamos usando isso em nossas vidas. Se não estamos trazendo resquícios de outros momentos em outras religiões, e não numa doutrina, né, com base científica, filosófica, e porque a base moral, uma base religiosa.